Fala galera! Hoje a nossa aula é sobre a cultura grega, assunto muito importante, pois é uma das bases da cultura ocidental. E também porque é na Grécia que temos o nascimento da história, que é a melhor matéria. Os primeiros historiadores, como Heródoto, que é considerado o pai da história, eram gregos. Essa aula é uma continuidade da aula sobre a Grécia Antiga, onde eu falo da formação das cidades-estado, Atenas, Esparta, e da história do mundo grego em geral. Vou deixar o link aqui na descrição e nos cards. Outra coisa importante, como eu fiz na aula anterior, eu vou deixar os conteúdos separados com o tempo exato na descrição, caso você precise de um tema específico da cultura grega, aí é só clicar. Mas é claro que eu recomendo ver o vídeo todo. Então já deixa aquele like. Não se esquece de comentar o que você achou dessa aula, porque isso ajuda muito a continuidade do canal. Bora pra aula? A cultura grega pode ser considerada uma mistura de várias culturas do mundo antigo. Eles pegaram muitas coisas dos fenícios e dos egípcios, como também de povos que formaram os gregos, como a sociedade micênica e a minoica. Uma das questões mais importantes é que a cultura grega é antropocêntrica, ou seja, coloca o ser humano no centro, tanto na versão mitológica como na filosófica. O ser humano ele é visto como a medida das coisas. As estátuas gregas são exemplos dessa ideia, com detalhes muito realistas. Elas sintetizam essa visão antropocêntrica. Não é à toa que os renascentistas, lá na Idade Moderna, irão se inspirar muito nessa cultura. Um dos aspectos mais importantes, sem dúvidas, é a religião, que era politeísta e tinha um complexo sistema mitológico, onde deuses e deusas relacionavam-se entre si. Tem um vídeo aqui no canal sobre a mitologia grega. Se você gostar desse assunto, confere lá. O vídeo está muito legal. Vou deixar também aqui na descrição. Segundo a mitologia, a maioria dos deuses habitavam o Monte Olimpo, região que realmente existe e tem a montanha mais alta da região grega. Os deuses eram personificações de sentimentos e atitudes humanas. Lembra que eu falei do antropocentrismo, né? E uma das grandes características era a imortalidade. Segundo os gregos, os deuses tinham um contato próximo com os seres humanos. Esse contato era tão próximo que eles poderiam ter filhos com mortais, gerando os semideuses, que eram mortais com algumas características mais avantajadas. Os templos serviam para fazer adoração aos deuses, mas também existia um culto aos antepassados. Os oráculos também eram presentes na cultura grega. E os gregos acreditavam que era uma forma de comunicação possível com os deuses. Vale lembrar que cada deus ou deusa tinha uma especialidade, como por exemplo Ares, que era o deus da guerra, que inclusive era o principal deus em Esparta. Outro aspecto que faz parte da cultura grega é a música. A harpa, a cítara e a lira eram instrumentos muito comuns na época e foram inventados pelos gregos. A notação musical do Ocidente também foi uma criação grega. Os seguidores de Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, acreditavam que o mundo era construído por combinações numéricas. E esses números não eram percebidos apenas como medida, mas também como notas musicais. Eram muito comuns os festivais de música na Grécia, o Rock in Atenas. Brincadeira, galera. Mas em algumas cidades, esses festivais aconteciam com uma certa frequência e eram obrigatórios. A filosofia não pode ficar de fora quando o assunto é cultura grega. Meu objetivo agora não é aprofundar muito sobre a filosofia grega, até porque existem diversos vídeos e canais específicos para falar disso. Vou deixar inclusive um canal de uma grande amiga, a professora Feline, aqui na descrição. Vale a pena conferir. Mas de maneira geral, a filosofia grega tinha como objetivo explicar o mundo e a própria condição humana, tentando contrapor e tirar a explicação dos fenômenos apenas da mitologia. Alguns pensadores buscaram uma origem do universo, um princípio que teria dado início a todas as coisas existentes. Eles ficaram conhecidos como pré-socráticos, como foi o caso de Tales de Mileto, Parmênides, Demócrito e o próprio Pitágoras, que acabamos de falar. Outros intelectuais procuraram a origem das coisas e seus sentidos para além do mundo material. Chamamos eles de socráticos.
Discussões sobre ética e estética entram nessa corrente. Sócrates, Platão e Aristóteles são grandes pensadores dessa vertente. No campo da arquitetura, os gregos tinham uma característica bem marcante: a coluna. Vários povos gregos utilizavam a coluna como elemento estrutural. Por isso, as obras arquitetônicas tinham um aspecto bem parecido, criando quase uma identidade do mundo grego. Porém, essas colunas tinham algumas diferenças entre si, dando também uma identidade própria para as cidades. Os estilos que mais se destacam são o dórico, que era usado pelos espartanos, o jônico, que era de Atenas, e o estilo corinto, que era bem mais rebuscado que as outras duas. E para quem gosta de teatro, adivinha? Também é um elemento importantíssimo da cultura grega. As peças teatrais eram dedicadas a Dionísio, que é o deus do vinho, e eram importantes momentos de entendimento da condição humana. Dois gêneros se destacam: tragédia e comédia. O teatro tinha uma função pedagógica para difundir os valores, estabelecer comportamentos e refletir sobre a condição humana. Por isso, o objetivo era ou provocar o riso ou as lágrimas na plateia. Alguns atores de peças teatrais são referências até hoje, como Eurípides, que escreveu tragédias como Medeia, As Troianas, e Sófocles, que escreveu Édipo Rei e Antígona. Falando em escritores, não eram apenas peças teatrais que eram escritas, já que os gregos valorizavam muito a literatura. Tanto na poesia quanto na prosa foram importantes elementos culturais e traziam aspectos humanos como elemento fundamental. Uma das obras mais importantes, na verdade são duas, são Ilíada e Odisseia. Essas obras são atribuídas a Homero. A primeira narra a guerra de Troia e a segunda a volta de um dos heróis da guerra, chamado Ulisses, para a Grécia. Outra obra famosa é Teogonia, de Hesíodo, que fala sobre a mitologia grega e, de certa forma, uma das poucas fontes que chegaram até nós sobre o tema, além de textos políticos e filosóficos produzidos às centenas na Grécia. No campo das estátuas, os gregos também se destacam. E como a história grega tem mais de 1500 anos de produção artística, as estátuas mudam muito de acordo com o tempo e podem ser classificadas em 3 fases de produção. A primeira a gente chama de estilo arcaico, com o predomínio de figuras masculinas com grande inspiração nas esculturas egípcias. Eram rígidas e pouco próximas da proporção humana. O segundo estilo é o clássico, feita principalmente de bronze, já eram mais ligadas às formas e proporções humanas. E o último estilo, chamado de helenístico, eram muito realistas e com extrema fidelidade das formas humanas, inclusive com expressões faciais representando sentimentos ou dor. Muitos gregos desse período consideravam que algumas estátuas tinham sido de humanos e tornaram-se pedra ao olharem para a Medusa. Só para vocês imaginarem o quão impressionados eles eram com esse realismo. Elas poderiam ser feitas de mármore ou bronze. Essas obras estabeleciam uma idealização do corpo e, de certa forma, acabaram criando padrões estéticos. Além do mármore e do bronze, os gregos também trabalhavam com a cerâmica, na confecção de vasos que serviam para armazenar vinho, azeite e água. Alguns vasos também eram decorados de maneira artística, com figuras negras ou vermelhas, trazendo elementos tanto da mitologia como também da vida cotidiana. E para finalizarmos, vamos falar das Olimpíadas. Os jogos tinham esse nome, pois eram feitos na cidade de Olímpia e ocorriam de 4 em 4 anos. As Olimpíadas funcionavam como uma finalização de outros festivais ocorridos na Grécia. Era considerado um evento religioso, já que era em homenagem a Zeus e duravam entre 5 e 7 dias. Era tão importante para o mundo grego que eles decretavam a trégua sagrada durante os jogos. As cidades-estados elas paravam os conflitos entre si. Logo, os jogos também podem ser considerados um período de paz para o mundo grego. No templo de Zeus eram premiados os vencedores dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, que competiam no hipódromo e no estádio em provas de corrida, arremesso, lançamento, salto, lutas, pentatlo e também cavalo. Fato importante, só homens participavam e faziam isso nus. Dinos quer dizer nu em grego, e é essa palavra que deriva a palavra ginásio. Para o pênis não ficar balançando, os gregos usavam uma tira de couro
e amarravam na cintura. Essa exclusividade da participação masculina demonstra a forte tradição patriarcal e a exclusão da mulher na vida pública. Além do atleta ter a honra e receber os louros da vitória, segundo a crença, eles eram também vistos aos olhos dos deuses. E as cidades e estados que esses atletas pertenciam eram também consideradas beneficiadas pelos deuses. As Olimpíadas gregas vão até o ano de 393 d.C., quando, já sob o domínio romano, os gregos são obrigados a se converterem ao cristianismo e são proibidos de fazerem qualquer outro evento ligado com a religião anterior. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna só irão acontecer a partir de 1896. E a primeira Olimpíada justamente na Grécia. Galera, se chegou até aqui, não esquece de comentar o que você achou. Isso é muito importante para continuar esse trabalho aqui no YouTube. E me siga também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!